Essa fase da Convenção Republicana vai ser dividida de uma forma mais didática do que real, uma divisão que é feita meio olhando para trás, não é uma divisão da época, em duas grandes partes. E a primeira parte da Convenção é a fase que vai durar de 1793 a 1794 e que a gente vai chamar genericamente de fase da Convenção Jacobina. Certo? O que eu quero que você perceba? Se essa convenção ela é jacobina, é porque a partir desse momento quem vai dar as cartas na França são os jacobinos. E se os jacobinos começam a dar as cartas na França, esse momento revolucionário vai ter uma cara um pouco mais radical, uma cara um pouco mais popular. Tudo bem? Esse período da Convenção Jacobina, ele foi marcado basicamente por 4 grandes novidades, ou 4 grandes eventos. Primeiro problema aqui, houve o combate à contra-revolução. Por quê? Lembra que eu te falei da invasão fake? Pois bem, quando a invasão fake foi descoberta, o rei fugiu. Só que a Áustria, ela começa a perceber que agora sim era necessária uma intervenção direta para tentar impedir que a Revolução Francesa se consolidasse. Principalmente, o que vocês precisam pensar é o seguinte, são países vizinhos. Então, uma revolução popular burguesa na França poderia estimular um movimento semelhante na Áustria. E por isso que os próprios austríacos vão tentar conter esse movimento e vão começar a pensar em estratégias de invasão. E isso vai causar atritos constantes entre a nova França, agora uma França sem Bourbons, e a Áustria, que tinha uma ligação com a família Bourbon, com a família real. Tá? Essa contra-revolução ela foi segurada, as invasões foram contidas, certo? E no meio desse processo, houve a execução da família real e principalmente do nosso amigo Luís XVI. Luís XVI foi o primeiro rei a conhecer o poder de Monsieur la Guillotin. Luís XVI foi guilhotinado. Luís XVI, Maria Antonieta, o filho que não fugiu, um espetáculo. Promoveu-se uma festa para executar Luís XVI. Sabe como chama isso? Jogar pra galera. A França estava passando por uma situação social horrível. A França estava passando por uma situação de miséria completa. A França está passando por uma crise econômica gigante. Então vamos fazer assim? Vamos fazer alguma coisa que o povo se distraia? Vamos fazer alguma coisa que o povo vai falar, nossa, agora vai. Tipo, vamos matar o rei. E fizeram isso com todo tipo de pompa e requinte. Promoveu-se um espetáculo da guilhotina do rei, que alguns autores ousam comparar com o espetáculo que os romanos fizeram para crucificar Jesus Cristo. Pelo amor de tudo, eu não estou comparando Luís XVI com Jesus Cristo. Eu estou te falando do espetáculo que se promoveu. Promoveu-se um espetáculo semelhante ao espetáculo promovido pelos romanos para matar Jesus Cristo, certo? No sentido de chamar o povo, colocar a guilhotina na rua, deixaram lá para criar expectativa, fizeram o rei desfilar amarrado em carro aberto, a rainha também, foram matando as pessoas menos importantes primeiro e guardaram o rei para o último, e aí começaram a fazer festa, a guilhotina caía, rolava a cabeça e jorrava sangue, e a galera berrava, certo? Foi feito realmente um espetáculo em cima disso tudo, para mostrar poder, para mostrar que está começando um novo momento. E esse novo momento, ele aparece na criação de um novo calendário para a França. A partir de agora, existe um novo calendário para a França. E nesse novo calendário, 1793 era chamado de Ano 1. Por que isso? Eu costumo explicar esse novo calendário utilizando como referência aquela musiquinha extremamente cafona de final de ano da Globo, que você já ouviu um zilhão de vezes.
Sabe aquela musiquinha que começa falando hoje é um novo dia de um novo tempo que começou e depois acaba dizendo hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier? Foca na primeira parte. O novo calendário coloca 1793, o ano que o Jacobino chegou ao poder, como sendo o ano 1. Qual é o recado que eu estou dando com isso? Simples. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. É uma nova realidade para a França. É um novo momento. O velho acabou. A partir de agora começa uma nova era. E essa nova era é a era girondina. E a era girondina é a era da nova Constituição francesa. A era da nova Constituição francesa que vai trazer em 1793, ou Constituição do ano 1, pela primeira vez na história da França, vai trazer como forma de governo uma república. Nessa Constituição que há a proclamação da República Francesa. Pela primeira vez na história, a França era realmente uma república. Lembra que eu te falava? A burguesia, a alta burguesia, via nas camadas baixas um perigo para a sua riqueza. Por isso eu não proclamava república. Por isso a monarquia constitucional. Só que deu ruim, deu muito ruim, o rei traiu, certo? A partir de agora, a França vai proclamar uma república. Mas não é apenas a república a novidade. Junto com a república, se estabelece o voto universal masculino. E eu sei que você com razão está revoltado pensando, e a mulher? Por que a mulher não vota? É um absurdo isso, mas a mulher demorou muito tempo para votar. Mas foco na novidade. Aqui tem uma novidade legal, porque agora o voto deixou de ser censitário. Agora o voto passa a ser de todos os homens. Não é mais aqueles que têm renda. Você percebe que aqui realmente tem uma novidade? Você realmente tem uma ampliação do direito de participação política? Sim? Junto com isso, foi criada uma lei que, na verdade, já tinha sido criada lá em Roma uma vez, chamada Lei do Máximo, ou Edito Máximo. Essa Lei do Máximo, esse Edito Máximo, está relacionado aos preços dos alimentos. A ideia da lei do máximo, a ideia do edito máximo, era limitar os preços dos alimentos de tal forma que eles não ultrapassassem determinado nível e com isso que as pessoas mais baixas conseguissem ter acesso aos alimentos. E essa nova Constituição criou duas instituições muito importantes. Essa nova Constituição criou o chamado Comitê da Salvação Pública e junto com ele a criação do Tribunal Revolucionário. O Comitê da Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário, eles tinham uma missão muito clara: evitar que a Revolução Francesa se tornasse uma mera troca de comando. Eu quero que você pense na Revolução Francesa na cabeça do jacobino, do pobre, do humilde. Aquele cara que foi usado pela alta burguesia quando a alta burguesia precisava de alguém para chegar ao poder. Aquele cara que foi usado pela alta burguesia quando a alta burguesia precisava de gente para fazer número nas ruas, para tomar a Bastilha, para causar, certo? Aquele cara que lutou e uma vez que o rei foi derrubado e estabeleceu essa monarquia constitucional, com o voto censitário não podia votar. Você percebe que isso significa que você não dá voto e você não dá voz à personagem principal da Revolução Francesa? E pior, para esse camponês, para esse sans-culotte, a Revolução Francesa foi uma simples troca de comando. Ele parou de obedecer o rei e passou a obedecer a alta burguesia. Mas o que isso afetou para ele? O que ele ganha com isso? O Comitê da Salvação Pública, ele vai lutar
para evitar que a revolução seja uma simples troca de comando. Se você fosse acusado de ser um inimigo da revolução, você seria julgado pelo tribunal revolucionário. E o tribunal revolucionário seria encarregado de decidir se você vivia ou se você morria. Certo? O Comitê da Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário eram responsáveis pelos julgamentos dos inimigos da revolução. Então, para essas duas instituições iam os inimigos da revolução. Só que temos um problema, porque os inimigos da revolução cada vez menos eram inimigos da revolução e cada vez mais eram os inimigos do principal líder jacobino dessa época. O líder desse período da Convenção Jacobina é um cara chamado Robespierre. Robespierre, ele tinha um ar extremamente autoritário. E Robespierre fez com que essa fase jacobina acabasse se tornando basicamente uma ditadura. Então, essa fase jacobina, ela acabou assumindo o papel de ditadura pessoal do Robespierre. Robespierre promoveu execuções, Robespierre promoveu perseguições, primeiro de nobres e católicos que realmente fossem uma ameaça à revolução, depois de burgueses ricos que fosse uma ameaça ao poder das camadas mais baixas, e por último, até mesmo de jacobinos que colocassem em risco o seu poder. Robespierre fez dessa convenção jacobina uma grande chacina, virou uma ditadura pessoal extremamente sangrenta, que a história vai chamar genericamente de fase do terror jacobino. Esse período ele vai ser conhecido como o período do terror jacobino. Por que terror jacobino? Porque o que mais aconteceu foram execuções e guilhotinas. Algumas pessoas mais azedas falam, uma brincadeira que rolava na época, que havia uma personagem chamada Messias la Guillotin, a senhora guilhotina, mesma que Luís XVI conheceu bem de pertinho. E que essa guilhotina tinha ficado cega de tanta cabeça que tinha cortado. E que agora a guilhotina já não cortava mais cabeça, a pessoa morria da pancada na cabeça. E que eram necessárias 2, 3, 4 tentativas para guilhotinar uma pessoa. É óbvio que isso é uma metáfora, uma hipérbole, na verdade. Aquele exagero, aquela figura de linguagem do exagero para criar uma ideia de terror. Mas assim, foi um período extremamente violento. Foi um período que custou a vida de muita gente. E aí eu quero que você pense comigo. Porque assim, nós saímos de um governo absolutista, monárquico, e caímos numa ditadura violentíssima jacobina. Mas será que isso representa o objetivo da Revolução Francesa? Será que liberdade, igualdade e fraternidade significavam isso? Será que era isso que a Revolução Francesa deveria ter virado? E principalmente, será que a burguesia vai aceitar esse processo?